Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Cotidiano, o seu programa semanal sobre saúde, bem-estar, cultura, tudo aquilo que possa ser necessário e útil para o seu dia a dia. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito bacana, a Sueli, eu a conheci recentemente. Ela trabalha em um projeto chamado Aflorem, que daqui mais um pouco você vai entender um pouco mais sobre esse projeto. Ela é mãe, ela é esposa, ela é uma guerreira e hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida da Sueli Alves. Seja bem-vinda, Sueli. Obrigada, Ivan. Sueli, eu queria começar falando sobre um momento muito complicado da sua vida que você vivenciou ali entre os 16 e 17 anos. Eu já conheço um pouco da história e confesso que ao ver alguns vídeos teus, relatando como que isso decorreu, eu fiquei bastante emocionado. Pelo que você passou, mas também pela forma como você lidou com isso. Conta pra gente o que foi que aconteceu com você nesse período da tua vida ali, entrando na juventude, com todo o gás, com toda a euforia, com toda a vontade de viver, aí você é interrompida por um diagnóstico. O que aconteceu? Bom, eu hoje, atualmente, eu estou com 39 anos e eu fui diagnosticada com esclerose múltipla com 16 anos. E daí eu ia fazer 17, não tinha 16 ainda. Eu sou de São Paulo, eu vim aqui para Florianópolis em 2000, 99, 2000, só que eu fui diagnosticada em 2000. 2001, na verdade, foi batido o martelo em 2001. E daí os sintomas começaram em 2000. E daí eu tava no segundo ano do ensino médio, então foi bem assustador, porque eu comecei a ficar sem visão de um olho, ficou tudo nublado, assim, né? Eu digo que eu fiquei meio cega de um olho, daí minha mãe ficou muito assustada, daí passou. Passou, porque assim, realmente passa, como um resfriado, né? Sim. Passa. E daí, depois de um tempo, veio na planta dos meus pés um formigamento esquisito, daí subindo, falta de equilíbrio, falta de força, ainda tenho na minha mente, ainda nunca esqueço disso. Quando eu tinha 16 anos, eu estava indo pro colégio, eu olhei na guia, assim, e eu olhava e daí eu sentia muita falta de equilíbrio. Isso era assustador. Antes da gente dar sequência, talvez as pessoas que estejam nos assistindo não compreendam muito o que é a esclerose, né? O que seria a esclerose múltipla, né? Isso. O que seria, quais são os prejuízos que ela pode causar a uma pessoa, como que se tem esclerose múltipla, né? Como que se diagnostica esse caso? Tá, primeiro, assim, é legal você ter já levantado isso logo no início, senão eu ia falando e já ia contando a história. Porque foram muitas coisas boas também, apesar da dificuldade que aconteceu. A esclerose múltipla, muito diferente do que as pessoas falam, ficou velho e ficou esclerosado. Não tem absolutamente nada com isso. Nada a ver com isso. Então, é uma doença autoimune, sem cura, degenerativa, que é uma doença que o meu sistema imunológico ataca meus próprios nervos, que é a capinha de mielina, então a proteção. E no que ele ataca, quando a gente tem surto, a gente fica com formigamento, falta de força, porque eu digo que todos os movimentos que a gente faz, desde abrir o olho, abrir os olhos, a mão... É tudo conduzido por nervo. Então, os sintomas podem ser os mais variados possíveis. Nas mãos, nos olhos, na boca, em qualquer lugar. E eu comecei a ter na perna. Então, foi assim, os meus sintomas sempre foram da parte da cintura para baixo, sempre impossibilitando a marcha, caminhar. E toda vez que tem crise, a gente tem que ir para o médico tomar altas doses de solumedrol, de cortisona. E como que você começou a perceber, assim, que você, antes de chegar ao diagnóstico de fato, quais foram os primeiros sintomas que te levaram a se preocupar com isso, né? Porque imagina, com 16 para 17 anos, né? Uma coisa que me entristece muito quando eu ia para aula de educação física no segundo ano, a professora falava assim, vai, corre, pula. Eu não conseguia correr, eu não conseguia pular. E era isso que eu achava estranho, e eu sempre fui muito ativa. E daí eu fui perdendo essa minha mobilidade. Foi aí que começou o desafio. Porque daí eu passei em vários médicos, ninguém sabia o que era. Eu dizia que era da minha cabeça, que era varizes, porque estava com formigamento. E nisso foi quase um ano. E daí eu fiz fisioterapia, melhorei e tal. E daí quando eu tive de novo, no ano de 2001, que eu tive de novo no olho, eu fui num neuropsiquiatra, ainda que meu pai tinha feito um pequeno convênio. E ele falou, seu problema é neurológico. Aí eu fui no neurologista, comecei a tratar com cortisona e foi melhorando. Foi melhorando. Isso já em 2001, só que ainda não tinha diagnóstico. Não, aí eu comecei a ter o diagnóstico, porque daí o médico chegou pra mim e pra minha mãe falou, a sua filha tem esclerose múltipla.
E daí foi muito assustador. A minha mãe, eu sempre falo para todo mundo, a minha mãe ficou assim apavorada, como qualquer mãe, hoje eu sou mãe também ficaria, mas enfim, eu falei, se eu tenho esse problema é porque tem um propósito. Você falando que a gente como pai, né, hoje você é mãe também, você acaba compreendendo isso. Você ouvir hoje, por exemplo, para mim já é um termo mais comum, mas imagina do nada você ouvir um termo, sua filha tem esclerose múltipla. Né? E aí você, o que vem dentro dessa palavra esclerose e o que vem desse múltipla, né? Porque você entende que é meio que geral, né? Ela pode apresentar de diversas formas, atingir diversas partes do seu corpo, reduzir algumas, como você falou sobre a mobilidade, né? Então, acredito que para tua mãe, de fato, deve ter sido muito, muito assustador, né? Hoje em dia eu já converso muito com ela, já peço até desculpa pelo fato, né? Mas é que para mim, como paciente, como mãe, sim. Se meu filho tivesse um diagnóstico, eu falei, ixi, meu Deus, acho que me ferrou. Né? Porque, mas enfim, mas na minha reação como paciente, eu falei assim, tá ok, então vamos tratar, o que tem que fazer? Uma outra coisa que me surpreende, quando você, na hora que você recebeu o diagnóstico, né, eu não sei se você já tinha algum conhecimento sobre o assunto na época, mas eu acredito que não. E aí você tinha ideia da proporção que era aquilo quando você disse, deve ser um propósito, eu acredito que é um propósito. Você sempre foi essa pessoa motivada, essa pessoa com fé, ou essa fala foi porque você não tinha dimensão da proporção que aquilo ia tomar na sua vida? Não. Eu sempre acreditei na minha religião, assim, no Deus do impossível, sim. Se aconteceu é porque tem algo aí que vai acontecer. Eu sempre tive essa fé. Essa coisa de ver o lado bom. Sempre. Tem alguma coisa boa pra vir por aí, né? Sempre, sempre, sempre. E hoje em dia eu entendo que de fato tem um porquê. Né? Mas sempre. Tá, se aconteceu é porque, sei lá, vamos ver o que tem de bom, eu vou colher isso aí. Sempre encarei assim. Sempre, sempre, sempre. E teve um momento que você se desesperou, assim, tipo, depois desse primeiro momento de fé, quando você começou a entender de fato do que se tratava, houve algum momento que você falou assim, talvez eu não consiga fazer isso, talvez eu não consiga fazer aquilo, e aí começou a vir esses questionamentos? Na verdade, olha só como é interessante, eu acho que é do ser humano, demora muito, claro, com o tempo eu fui tomando a medicação, fui diagnosticada, a médica, a doutora Suzana, na época, que agora ela é falecida no Celso Ramos, eu obtive diagnóstico. Daí ela falou, é uma vida com limitação, mas é uma vida normal. Aquilo ali pra mim... Você se apegou à vida normal. A vida normal. É limitado, mas dá pra... dá pra viver. E daí quando as crises vinham, é claro, eu ficava desesperada, eu chorava. Eu sempre fui muito vaidosa, eu queria estar sempre magra, mas com as medicações eu ficava sempre inchada. Então eu tinha vários momentos altos e baixos. Assim, minha família sempre apoiou muito. Na época, namorado, hoje em dia, meu marido me apoiou muito. Então, olha a importância da família. Né? Mas sim, mas eu acho que o desespero maior pra mim foi nos últimos anos, assim, que eu tô com a doença já faz 22 anos, né? Desde a existência, por mais que eu tenha sido demorado 1 ano para diagnosticar, 22 anos de existência da doença. Mas o desespero, ele veio pra mim nos últimos 8 anos, quando eu fui apresentada as muletas, quando eu fui apresentada uma bengala, né, e uma cadeira de roda, aí eu tive que ressignificar minha vida. Então, a gente está em 2022, o desespero começou a bater mesmo em 2018. Nós tivemos recentemente um evento onde se reuniu algumas pessoas, algumas associações ligadas a pessoas, pacientes com doenças raras. Eu até esqueci agora o nome da instituição que promoveu o evento, só pra gente... Sim, Associação Catarinense de Doenças Raras. Associação Catarinense de Doenças Raras, foi esse evento que nós fomos. E lá eu comentava com você anteriormente que eu fiquei bastante emocionado, porque eu vi algumas pessoas dizendo, a doença que eu tenho era para eu já ter morrido há 10 anos atrás. A doença que eu tenho era para eu não ter nenhum tipo de movimento mais há não sei quantos anos. E aí eu vi que eram pessoas que, de alguma forma, haviam superado, né? Eu não sei se no caso da esclerose múltipla também há um prognóstico de quanto tempo vai decorrer até que você comece a perder essa movimentação ou perder os movimentos ou que essa acessibilidade se torne um pouco mais difícil ou ela é de paciente para paciente isso? Como que é isso na esclerose? E como que você... ao que você atribui o fato de você ainda hoje conseguir ser uma mulher
independente, digamos assim, né? Em muitos quesitos. Ao que você atribui isso, e se na esclerose tem também esse prognóstico de um tempo onde as pessoas vão ficando debilitadas? Não. Essa é uma... Vou até falar para essa câmera porque é uma coisa muito importante. A esclerose múltipla é muito diferente, quer dizer, ela é parecida, mas é diferente, da esclerose lateral amiotrófica. Então, assim, ó, por exemplo, a esclerose múltipla eu posso ter vida normal. Uhum. Vida normal, não, você vai morrer daqui a tanto tempo. Não, a minha vida é normal. Uhum. É claro que com o tempo vai incapacitando e você vai se readaptando, né? E a esclerose lateral amiotrófica é uma doença também bem assustadora, mas é uma doença mais agressiva. Então, eu gosto muito de falar em todo lugar que eu vou, porque às vezes a pessoa confunde. Distinguir, né, uma da outra. Né? Confunde, eu tenho a ELA, esclerose lateral. Aí eu falo, sim, mas é porque eu tenho a EM, a esclerose múltipla. Então, a ELA, sim, muitas vezes os médicos já dão um tempo de vida para o paciente. Porém, tem pacientes que duram bem mais, outros que duram um pouco menos. Mas, enfim. E a esclerose múltipla, não. Então, só que a diferença da EM, que, por exemplo, eu conheço a pessoa que tem ela e também, só que ela tem que se ressignificar mais rápido. Ela tem que lutar mais rápido, porque ela sabe que a doença é mais agressiva. A múltipla, ela vem devagarinho, que nem eu me assustei em não foi 2018, foi 2018. 2017 que eu comecei a ficar mais doente. Foi aí que eu tive que ressignificar e mudar toda a minha vida. E o meu carro, por exemplo, apesar de ter rigidez na minha perna, eu dirijo com a minha mão esquerda. E apesar de ter acentuado os sintomas da fadiga, que é o cansaço absurdo que é um sintoma da doença, meu fisioterapeuta fala, eu ando 50 metros com as minhas muletas, mas eu ando 500 metros com a minha cadeira de roda. Então, foi fácil, Sueli? Não foi fácil. Eu faço um tratamento com psicólogo, com nutricionista, com fisioterapeuta. O meu médico está sempre em alerta, entendeu? Então, existe uma coisa de ressignificar a vida. Acho que essa questão do emocional, ela é importante em todas as áreas, né? Eu, como futuro psicólogo, treinador comportamental, gosto sempre de deixar isso claro quando as pessoas vêm aqui, porque tudo tem muito a ver com o emocional, né? O seu emocional é muito importante. Essa questão do ressignificar, essa questão do buscar um significado e de aceitar que há uma limitação, mas que há também outras possibilidades, né? Eu não sei se você vai lembrar, eu queria te fazer essa pergunta, você lembra de algum filme que tenha algum personagem que tenha tido essa doença, para que de repente o pessoal trazer isso também para... eu vi. Você lembra de algum filme? Eu não lembro de qual que seria. Só voltando, uma outra pergunta que você fez para mim, que eu acho muito importante, é a força que eu tenho. Da onde que você tira força, Sueli, e tal? Eu digo que eu tenho equilibrado o meu espiritual, o meu físico e o meu mental. Sim, a minha força vem de Deus. Eu não assim, outras pessoas falam, é uma força superior. Não, eu atribuo a força a Deus, que é quem eu creio. E é dali que eu tiro força, porque às vezes eu tenho vontade nem de sair da cama. E tem dia que eu quero sair correndo, mesmo sem conseguir correr. Então, essa da onde eu tiro a minha força. Agora, respondendo do filme, tem um filme que é genial, que se chama 100 Metros na Netflix. Ele é muito bom. Mas a pessoa tem que estar psicologicamente bem para poder ver aquele filme. Porque é um filme, eu vou deixar a dica aqui pro pessoal ver, 100 metros. Mas é um cara que se tornou maratonista Ironman. Ele tem esclerose múltipla. Só que assim... agonizante ver aquele filme, vai te dando... Só que assim, eu comecei a ver, eu vi aquele filme quando eu tava recém ficando mais debilitada. E foi muito difícil. Eu me identifiquei numa cena quando ele tá... E eu tenho um filhinho de 9 anos. E eu tô com a ponta dos meus dedos amortecidas. Então, tudo que é coordenação fina, pra mim, é difícil. E o dar o lacinho no tênis estava ficando difícil pra mim. Tem essa cena, né? E daí eu falei assim, eu chorei. E daí, só que daí, ao mesmo tempo eu falei, peraí, ele corre, né? E daí, pra mim, tudo bem. Mas esse filme é muito bom. A Lili diz a história, tanto é que hoje em dia a presidente da Florem, que é a associação que eu sou voluntária, ela é maratonista motivada por esse filme. Que legal. Outra coisa que eu ia te perguntar você já apareceu em rede nacional, você já participou de novelas. Como foi isso? Quando que isso aconteceu? Qual foi a novela, só para o pessoal se familiarizar um pouquinho? Foi muito
muito legal, assim, então, sou de São Paulo, vim pra cá, fui diagnosticada aqui, só que meu sonho nunca era ter morado em Santa Catarina, não, eu queria voltar. E eu recebi a oportunidade de voltar, porque eu sou graduada em turismo, e dentro dessa área eu consegui um emprego lá em São Paulo. Então eu voltei pra São Paulo em 2006, e na época tava passando uma novela da Globo, que chama Viver a Vida, as pessoas devem lembrar. Quem não assistiu ainda, porque é mais novo, vale a pena procurar na internet e tal. Então, todo final de capítulo tinha um depoimento. E eu achei muito legal, porque quando a pessoa é diagnosticada com uma doença assim, ou então tem um filho que já tem uma doença rara, a gente quer procurar o par, a gente quer procurar o igual. E eu mandei um e-mail elogiando a Globo, dizendo, pô, legal, tal, continue fazendo isso, porque eu também tenho. Expliquei, resumi. E na época, por eu estar em São Paulo, a equipe da Globo ia estar na Berrine lá em tal período. Eles perguntaram se eu não queria participar. Eu falei, vou. Eu não tenho intuito de ganhar dinheiro, não. Meu intuito é ajudar o próximo. E fui. Fui, só que eu e mais uma galera, assim, eu e meu esposo, e deixei quieto, né? E eu falei, não sei se vai aparecer ou não. E daí aconteceu de eles editarem e apareceu na novela. E foi muito legal, porque daí muita gente me achou, nem sei. E na época, em 2006, nem tinha esse boom de internet que tem hoje. O pessoal me achou. Nem meu médico sabia. Ele falou assim, o que você tá fazendo na novela da Globo? Ele me ligou. E ajudou muita gente. E foi aí que aconteceu. Foi em 2006. Não, desculpa, 2009 que eu gravei o vídeo, né, do Globo. Porque eu fui em 2006 para São Paulo. E tem na internet. Tem. Se colocar o meu nome, esclerose múltipla, aparece lá. Claro que vocês vão ver que eu vou estar mais novinha. Meu marido aparece também. Mas foi muito legal. E outra coisa que eu te perguntar, uma pergunta de caráter um pouco mais íntimo. Você estava namorando quando aí veio o diagnóstico, né? E a gente vê e acha aquelas coisas de filme, de romance, a mocinha ficou doente ou o mocinho ficou doente, e aí o parceiro ou a parceira se mantém ali junto e dá todo o apoio e tal. Mas a gente sabe que às vezes na vida real não é tão simples assim, né? Eu trabalho também com essa questão de, por exemplo, de famílias de crianças autistas, e eu percebo o quanto a relação é abalada quando vem o diagnóstico do autismo. Por quê? Porque a mulher acaba tendo a tendência a se focar um pouco mais na criança, e tem todo um processo, né? No seu caso, você estava namorando e veio o diagnóstico. Como que foi esse contar a notícia, ele receber a notícia? Ele era teu noivo na época? Não, era meu namorado. E vocês conseguirem dar sequência, mesmo com todas as previsões de que talvez você não fosse no futuro essa mulher ideal, né? Eu lembro que acho que num dos teus vídeos você imaginava que talvez nem pudesse ter filhos, por exemplo, né? Como que foi esse processo de contar para o namorado e vocês darem sequência no relacionamento, virem se casarem e terem filhos? Tá. Na verdade, a médica, eles falaram para mim, porque pode ser que você não tenha filho. Eu era nova, não tinha nem 20 anos. Mas o meu objetivo não era ter filho. Não havia naquele momento uma expectativa quanto a isso. Mas eu tinha no meu coração que para Deus é o Deus do impossível. E que não tem nem médico, os médicos, por mais que conheçam tudo, existe o médico dos médicos. Enfim, virei a página. Né? Só eu guardei essa informação. Quando eu fui diagnosticada, por mais que eu fosse forte, eu cheguei pro Léo assim, Léo, que é o meu esposo, falei, você não tem obrigação nenhuma de ficar comigo, eu tô com um problema de saúde. Então, acho que todo mundo se vitimiza. Eu também me vitimizei. Sim. E daí eu falei pra ele falou assim, não, eu não tô com você. Aí eu falei que eu não queria ficar com ele não queria que ele estivesse comigo por pena. Né? Eu já tava querendo, né? E daí ele falou assim, não, mas eu não tô com você por pena. Eu tô com você porque eu gosto de você. Mas é porque eu acho que ele via, na minha opinião, ele via que eu tinha o problema, eu ia lá resolver, eu queria resolver. Ele não ficava com aquilo ali, ai meu Deus, o céu. Ninguém me quer céus ou vida. Não, então com o problema eu vou resolver. Eu acho que isso talvez tenha dado esperança para ele de que não seria algo porque eu fui falar com ele, eu tava com ele já... Foi em 2001, quando eu fui diagnosticada, eu falei pra ele, né? Aí ele falou, não. E desde então a gente continuou. E ele viu isso, porque também tem muito isso. Às vezes o parceiro... A gente sabe que a grande maioria das pessoas é da linha da pipa, né? Sim. Mas também o paciente, ele tem que né? E conseguir uma força. Eu consegui minha força em Deus também. E ir pra trás, e lutar. Ir pra trás, ir pra frente. Ir pra frente, lutar e procurar ajuda, que às vezes sozinho a gente não consegue, né? Depois, hoje em dia, eu procuro ajuda do psicólogo, né? Então tem muito isso. O Léo, acredito que ele ficou comigo também, todo mundo me ajudou muito, porque eles iam no meu esforço, até hoje. Todo mundo vê o meu esforço, não, então vamos lá dar a mão e tal. Acho que foi isso, sim. E a gravidez? A gravidez foi...
Quando eu estava em São Paulo, então, estabilizou a doença, que eu tomei uma medicação muito boa. E daí eu consegui ficar grávida. Mas assim, por mim, eu ficava grávida o resto da minha vida. Foi a época que eu tava com a pele linda, meu cabelo tava grosso. Fez bem a gravidez. Fez, muito. E daí passei muito bem. E o meu médico falava assim, que eu não podia amamentar e o meu sonho era amamentar. Por fim, ele falou assim, você só vai tomar seu remédio de novo 1 mês que o neném nasceu. Eu falei, beleza, então vamos amamentar ele. Amamentei por 20 dias, só que daí eu tive uma crise muito forte nos olhos, na boca. Tomei a medicação e o meu filho teve que ser suplementado com leite, né? Sim. Mas ok, hoje em dia tá super bem, super saudável. Bom. E é uma vitória. Eu queria que você me falasse agora um pouquinho, a gente já está caminhando para o final, sobre o projeto da Florem. O que é a Florem de fato? Quais são os tipos de auxílio que vocês fornecem? Qual o público que vocês atendem? Como que sobrevive a Florem? Por favor. A Florem é uma associação que existe desde de julho de 2004. Eu fui a primeira presidente, junto com um grupo de pacientes. Hoje eu sou voluntária. A sede da Florem fica agora do ladinho do HU, na Lauro Linhares. E agora a Associação Fortalecida, ela trabalha com 3 eixos de atendimento, de trabalho. Atendimento, sensibilização e capacitação e políticas públicas. Então, assim, agora no ano de 2023, o ano passado a gente começou a juntar força com a Arela, Associação de Esclerose Lateral Amiotrófica. Juntas nós temos uma sala, essa sala na Trindade, e eles também têm o mesmo eixo de atendimento. Nós temos um projeto agora em comum, né, para fortalecer, para começar esses 3 eixos de atendimento. Então, assim, nós somos encontrados nas redes sociais, @aflorem com EM, e a Arela, @ArelaSC. Eu sempre gosto de falar que as pessoas confundem. E quando chega na gente, a gente vê que é ela, passa para a Arela. E quando chega na Arela, que é EM, eles passam para nós. Então, esse trabalho em rede está fortalecendo. E daí as pessoas podem ajudar doando para as associações, né, através dos Instagrams, que é possível. E esse projeto a gente precisa muito de apoio, porque a gente está ajudando o serviço público, né, algo que não tem. Então a gente está criando. A gente sabe que tem muitas coisas que poderiam ser feitas, mas acaba que o poder público não dá conta, se é isso que nós podemos dizer. E essas associações, elas acabam fortalecendo, ajudando, chegando a essas pessoas que talvez não alcançam o atendimento, a assistência junto aos órgãos públicos, que é quem de fato deveria prestar esse tipo de serviço. No próximo final de semana, dia 10, nós vamos ter aí um piquenique, né, com os pacientes, com os familiares. Fala um pouquinho sobre isso, faz o convite para o pessoal também. Tá. Então, a Florem, sempre o forte dela foi no encontro entre pacientes e familiares para fortalecer o vínculo. E esse ano, agora, nós tivemos vários eventos, e agora para finalizar o ano no Jardim Botânico, num local bem fresquinho, não tem como o paciente dizer que está com fadiga, porque vai estar bem fresquinho. E vai ser lá, dia 10, às 9 horas, a gente vai estar esperando todo mundo lá, cada um com o seu pratinho pra gente fazer um piquenique, pra gente conversar e pra gente se confraternizar. É isso. Jardim Botânico, que fica no... Florianópolis. Florianópolis. Fica ali acho que na Trindade, né? Isso. Então você é o nosso convidado para estar lá. Eu vou estar lá presente, vou bater um papo com vocês. Eu conheci, como eu falei, a Sueli há alguns meses, né, através de algumas pessoas em comum. Queria mandar um forte abraço também para o Paulo Vitor, que é a pessoa que acabou nos apresentando. Ele é o meu vice-presidente aí na instituição Diário de Mãe de Autista, que também é uma ONG que trabalha com familiares de pessoas autistas. Um abraço para o Paulo, um abraço para a Sulei, que provavelmente vão estar nos vendo. Suelen, para terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que talvez estejam nos vendo, que talvez tenha recebido algum tipo de notícia, algum tipo de diagnóstico, não só da esclerose ou de outras doenças que são consideradas raras ou de maiores prejuízos. Queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, depois também reforçasse aí os seus contatos, suas redes sociais, antes da gente encerrar. Tá. Eu acho que assim, a partir do momento que a pessoa tem um problema de saúde, seja infantil ou jovem adulto, como eu fui, eu acho que você tem que acreditar que existe algo bom depois do diagnóstico. Sim, você jamais vai ter algo que não seja bom. Tem algum propósito nisso. Então a gente tem que orar
e ver qual que é o propósito que a gente tem e realmente buscar ajuda, não deixar o orgulho parar a falar na nossa frente e buscar a ajuda de um profissional, porque todos os médicos foram sim criados por Deus e a gente tem que buscar ajuda. É isso que eu fiz, eu busquei ajuda. No momento eu não precisei, mas depois quando eu precisei, que foi nos últimos anos, eu tenho muita ajuda. Eu acho que as pessoas têm que buscar ajuda e procurar uma pessoa semelhante e procurar uma associação. É isso. Você me falou duas coisas. Ó, isso é da esclerose, eu esqueço. O que você falou? Reforçar os contatos. Tá. Bom, o meu Instagram, @SuelenJAlves, né? Então, colocar ali também na internet a questão do vídeo da esclerose múltipla, acho que sempre vale a pena. Conhecimento nunca é demais. Tendo sintomas diferentes, investigar, ir atrás. Sentimento, por exemplo, fadiga, que é o que tem, falta de sensibilidade, tontura. É sempre investigar, procurar um neurologista que a pessoa tem um diagnóstico de maneira mais rápida. Tá? E a Florem tem um telefone onde as pessoas possam ligar? A Florem tem um telefone celular que é móvel. As pessoas entram muito em contato com a gente através das redes sociais. Das redes sociais. Então, principalmente @aflorem. EM no final. Isso, o Instagram. Né? Então, tem o telefone que é o 48 99162... Não, desculpa, nós ia falar meu telefone. 999620912. Esse é o telefone da Florem. Pessoal, eu só queria reforçar com vocês rapidinho essa questão que a Suelen falou, que é muito importante. 2 pontos. A fé é algo muito importante. Você acreditar em Deus, você acreditar que há alguém superior a nós, é muito importante, que pode nos auxiliar, que possa nos ajudar nos momentos difíceis. Mas também é muito importante você entender que há uma parte desse milagre que cabe a você. Você precisa tomar atitude, você precisa procurar ajuda, você precisa entender também que Deus capacitou seres humanos para nos ajudar. Médicos, terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas, advogados, são pessoas que todas elas foram dotadas de capacidade, inteligência e que sim, não há nenhum problema em você procurar esses profissionais. Mantenha a sua fé e procure ajuda sempre que necessário. Sueli, muito obrigado pela sua participação, foi um papo muito bacana, adorei conversar com você nesse momento. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora, continue aí nos acompanhando também na rede social, né? E que você possa alcançar paz, que você possa alcançar saúde e sucesso. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!